Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos, conforme nós encontramos nas suas biografias, que nós conhecemos com o nome de evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que constantemente têm nos acompanhado em nossos estudos, nas nossas reflexões, e aqui nos encontramos para aprendermos um pouco mais juntos, aqui nesta sala virtual, nesse dia 1º de setembro do ano de 2020, mais um mês que está iniciando no nosso calendário terrestre. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões. E hoje estudaremos o primeiro capítulo do livro Apostilas da Vida. Ontem fizemos as nossas reflexões com base no prefácio desta obra, que é de autoria de Emmanuel, o prefácio, a obra é de autoria de André Luiz, do espírito André Luiz, e através da mediunidade de Chico Xavier, livro que foi recebido lá na década de 1980 do século e milênio passado, onde Emmanuel, conforme nos disse no prefácio, com autorização de André Luiz, nos traz ou nos trouxe estes apontamentos na forma de mensagens para uma vida feliz. Então aqui ele nos traz orientações para nos auxiliar na construção da nossa felicidade. Então hoje, o capítulo 1º que estudaremos tem como título, um título bastante sugestivo, que André Luiz aqui nos traz, nas palavras de Jesus: brilhe a vossa luz. É o título do capítulo 1º, brilhe vossa luz. Então aqui André Luiz começa nos dizendo, na primeira frase, uma frase profunda, onde ele nos fala sobre a vida, sobre o transcorrer da vida. Então ele nos diz o seguinte: corre incessantemente, ou seja, não para de forma alguma, corre incessantemente o caudaloso rio da vida. Então aqui André Luiz já começa nos chamando a atenção aqui neste capítulo, no primeiro parágrafo, sobre este caudaloso rio da vida que corre incessantemente. Mesmo que queiramos parar o transcurso deste rio, de forma alguma conseguiremos, porque é o rio da vida. Em qualquer ambiente onde nós nos encontrarmos, em qualquer estado em que nós nos encontrarmos, seja no corpo físico ou fora dele, este rio da vida continua o seu curso de forma normal e natural. E aí ele diz na sequência sobre as reencarnações. Iniciam-se viagens longas, embarca-se e desembarca-se, entre esperanças renovadas e prantos de despedida. Então aqui ele nos lembra sobre a reencarnação. Quantas reencarnações ocorrem aqui na Terra todos os dias? Quantos desencarnes também aqui na Terra acontecem todos os dias? Emmanuel nos chama a atenção que este movimento nesta alfândega da vida, neste porto da vida,
entre vida material e vida espiritual, então esta aduana entre esses dois mundos, simbolicamente falando, é uma aduana altamente movimentada, porque é um movimento intenso em todos os pontos da Terra. Tem gente chegando, tem espírito chegando para se religar à matéria, para um novo corpo físico, para novas experiências, da mesma forma aos milhares deixando o corpo físico, retornando para a verdadeira morada, ao plano espiritual. Por isso que ele nos fala aqui, André Luiz, que iniciam-se viagens longas, embarca-se e desembarca-se. Embarca do outro lado para vir aqui para a vida no corpo físico, da mesma forma em que nós desembarcamos aqui, retornando através desta aduana entre os dois mundos, este porto entre os dois mundos, desembarcando para o retorno. Quando estamos vindo de lá para cá, quando embarcamos, nós embarcamos com esperanças renovadas, ao passo que também do outro lado ficam criaturas lá queridas chorando a nossa vinda para o corpo físico, da mesma forma que nós deixamos também aqui pessoas queridas aos prantos pelas despedidas. Se nós olharmos lá no livro, buscarmos lá no livro Nosso Lar, relatos do próprio André Luiz, quando do reencarne de Dona Laura, o seu filho, o filho de Dona Laura, ficou lá do outro lado, em nosso lar, ou seja, no outro plano da vida, aos prantos, mesmo tendo todo o conhecimento sobre a continuidade da vida, sobre as reencarnações, sobre a imortalidade da alma, ele ficou lá no nosso lar aos prantos, porque a sua mãezinha estava retornando para uma nova experiência. Então aqui, voltando às palavras de André Luiz, ele nos diz: viajores partem, viajores tornam. Então aqui, emendando aquela frase anterior sobre as viagens longas, dos embarques e desembarques, então ele nos diz que viajores partem, seja do mundo espiritual para cá, e viajores retornam do mundo material para a sua verdadeira morada, o plano espiritual. E aí ele diz como é difícil atingir o porto da renovação. Então aqui nesta frase tão curta, mas que nos traz ensinamentos profundos, como realmente é difícil, e é muito difícil nós atingirmos este porto chamado renovação. Exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui no plano físico, nestas novas experiências, exatamente por isto que aqui nos encontramos estudando o Evangelho de Jesus em busca desta construção para atingirmos este porto chamado renovação espiritual. E aí ele diz, quase sempre, a imprevidência e a inquietude precipitam-se nas profundezas sombrias. Então aqui ele nos traz duas palavras para nos chamar a atenção, imprevidência e inquietude. Então precisamos constantemente trabalharmos a nossa previdência, trabalharmos constantemente para sairmos desta condição de inquietação. E aqui nos lembra o nosso companheiro Eudes lá de Trindade, como diz a música de Milton Nascimento, encontros e despedidas, o trem que chega é o mesmo trem da partida. Então, sem sombra de dúvida, é este movimento constante entre os dois planos da vida. O mesmo trem que nos traz é o mesmo trem que retorna conosco para a nossa verdadeira morada quando soar a campainha para este momento de retornar para a nossa casa. Então é por isso que constantemente precisamos estar com a bagagem pronta. É por isso também que Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade da reconciliação o mais depressa possível, enquanto estamos aqui a caminho, porque não sabemos quando soará a campainha nos chamando de volta para casa. E aí ele diz ainda,
Para vencer a jornada laboriosa, é preciso aprender com alguém que foi o caminho, a verdade e a vida, e que é e que continuará sendo o caminho, a verdade e a vida, Jesus de Nazaré. E aí ele diz que ele não era conquistador e fundou o maior de todos os domínios. Prestemos atenção onde André Luiz cita aqui para nós, definindo a figura de Jesus. Ele cita aqui em várias frases o papel de Jesus aqui na terra. Então aqui primeiro ele coloca que Jesus não era um conquistador e fundou o maior de todos os domínios na face da terra. Jesus não era geógrafo e descortinou os sublimes continentes da imortalidade. Jesus não era legislador e iluminou os códigos do mundo. E ainda André Luiz acrescenta que Jesus não era filósofo de formação e resolveu os enigmas da alma. Então, mesmo não tendo a formação em filosofia, Jesus resolveu os enigmas da alma. E aí ele diz ainda que Jesus não era juiz e ensinou a justiça com misericórdia. Então, mesmo não sendo um juiz, Jesus nos ensinou a justiça com misericórdia, da mesma forma que ele a praticou aqui na terra, com misericórdia constante. E ainda ele diz que Jesus não era teólogo e revelou a fé viva. Jesus não era sacerdote e fez o sermão inesquecível, o Sermão do Monte, de onde André Luiz retirou o título deste livro, Brilhe Vossa Luz. Assim nos disse Jesus lá no Sermão do Monte, anotação de Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Então ele nos diz que Jesus não era teólogo, mas revelou a fé viva, não era sacerdote e fez o sermão inesquecível, não era diplomata e trouxe a fórmula da paz. Então Jesus não era diplomata por formação, digamos assim, por atividade aqui na terra, mas sem sombra de dúvida que foi aquele que mais praticou a diplomacia em busca da paz e continua fazendo isto. Jesus não era médico e limpou leprosos, restaurou a visão dos cegos e levantou paralíticos do corpo e do espírito. E hoje é conhecido como o médico dos médicos. Não era cirurgião e extirpou a chaga da animalidade primitiva. Não era sociólogo e restabeleceu a solidariedade humana. Jesus não era cientista e foi o sábio dos sábios. Assim nos diz André Luiz. E ainda acrescenta que Jesus também não era escritor. Jesus também não era escritor. Mas, conforme ele nos diz aqui, mesmo não sendo escritor, Jesus ao planeta o maior dos livros, os seus ensinamentos de amor, que nós temos lá na figura das suas biografias ou os seus evangelhos. Jesus não era advogado e defendeu a causa da humanidade inteira. Então Jesus, mesmo não sendo advogado, mesmo não tendo formação desta área jurídica, Jesus defendeu e continua defendendo a humanidade inteira. Jesus não era engenheiro e traçou caminhos imperecíveis, não era economista e ensinou a distribuição dos bens da vida a cada um de acordo com as suas obras. E ainda acrescenta que Jesus não era um guerreiro e continua conquistando as almas há quase 21 séculos. Jesus não era químico e transformou a lama das paixões em ouro da espiritualidade superior. E ainda
Jesus não era físico e edificou o equilíbrio da Terra. Não era astrônomo e desvendou os mundos novos da imensidade, enriquecendo de luz o porvir humano. E por último, ele diz que Jesus não era escultor e modelou corações, convertendo-os em poemas vivos de bondade e esperança. Então aqui André Luiz nos lembra tudo isto acerca de Jesus, e nós aqui nos encontramos para relembrarmos e nos esforçarmos ao máximo para colocarmos em prática os seus ensinamentos. E ainda André Luiz acrescenta que Jesus foi e continua sendo o mestre, o salvador, o companheiro, o amigo certo, humilde na manjedoura, devotado no amor aos infelizes, sublime em todas as lições, forte, otimista e fiel supremo ao bem, ou melhor, supremo, otimista e fiel ao Supremo Senhor até a cruz. Bem-aventurados os seus discípulos sinceros que se transformam em servidores do mundo por amor ao seu amor. Então que possamos, nós que aqui nos encontramos, nos transformarmos verdadeiramente em discípulos de Jesus, discípulos sinceros na prática dos seus ensinamentos. E aí ele diz ainda que valiosa é a experiência do homem, bela é a ciência da terra, nobre é a filosofia religiosa que ilumina os conhecimentos terrestres, admirável é a indústria das nações, vigorosa é a inteligência das criaturas, maravilhosos são os otimistas, ou melhor, maravilhosos são os sistemas políticos dos povos mais cultos. Entretanto, tudo isso, sem Cristo, a grandeza humana pode não passar de relâmpago dentro da noite espessa. Do que adianta ter tudo isto, a beleza da ciência, a nobreza da filosofia, essa admirável indústria que hoje nós temos, essa indústria da tecnologia, a nossa vigorosa inteligência, maravilhosos sistemas políticos, se não tivermos Jesus como modelo e guia de toda a humanidade. E aí, por último, André Luiz nos chama a atenção: brilhe a vossa luz, disse o mestre inesquecível. Acenda cada aprendiz do Evangelho a lâmpada do coração. Então, quando Jesus nos disse, brilhe a vossa luz, Jesus aqui também está nos chamando a atenção que todos nós somos uma fagulha divina, todos nós somos luzes e precisamos nos esforçarmos ao máximo para fazermos brilhar esta luz que todos nós somos. E aí ele diz ainda que não importa seja essa lâmpada pequenininha, nós ainda somos e estamos nesta condição de lâmpadas bem pequenas. E aí ele acrescenta que a humilde chama da vela distante é irmã da claridade radiosa da estrela. E encerra: é indispensável, porém, que toda a luz do Senhor permaneça brilhando em nossa jornada sobre abismos até a vitória final no porto da grande libertação, exatamente para este porto que todos nós estamos caminhando, o porto da libertação. Então que possamos realmente fazer esforços constantemente para fazermos brilhar a nossa luz. Conforme Jesus nos responde quando foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? E aí Jesus nos responde: fazei esforços. Só através daquele esforço pessoal, que é intransferível, é que alcançaremos esta condição de realmente fazermos brilhar a nossa luz na sua potência máxima. Porque hoje, ainda todos nós somos esta lâmpada pequena, mas sem sombra de dúvida que todos nós
estamos ligados a esta energia maior que cria e sustenta tudo no universo. Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença de cada companheiro, cada companheira de jornada que por aqui passaram, que aqui permanecem neste momento, nesta sala virtual. Agradecemos a todos. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Abraço fraterno e que Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos.